Olá, estou aqui novamente, professora Irisane, de língua portuguesa, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre leitura, compreensão e interpretação textual. Senta aí um pouquinho no sofá, na cadeira, até mesmo na cama, mas senta comigo e presta atenção um pouquinho sobre esse assunto, que ele é de suma importância para que você se dê bem nas interpretações de texto, ok? E não é a mesma coisa. Muita gente acha que compreender um texto, interpretar esse texto é a mesma coisa e não é. Então fica atento para você aprender mais um pouquinho, ok? Para iniciar, nós vamos relembrar o que é texto. Texto é ocorrência linguística, escrita ou falada, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Eu adoro essa definição de texto da Costa Val, porque é muito interessante. É uma definição completa, a meu ver. E qual a importância, então, da leitura? Para que eu interprete bem ou compreenda bem um texto, eu tenho que ter leituras, leitura de mundo, leitura de textos diversos, para que o meu repertório de leitura seja compatível com a minha necessidade ou com a cobrança que eu tenho, que eu obtiver, de compreender ou interpretar um texto. Então, nós temos algumas dicas aqui para você. Comece a ler sobre o que você gosta. Se você não é um leitor assíduo, se você tem dificuldade com isso, comece lendo o que você gosta. E olha, não é falta de tempo, hein? É falta de prioridade. Porque nesse período agora que nós estamos, não tem desculpa para você dizer, eu não tenho tempo de ler. Você tem todo o tempo do mundo, ok? Seguindo, obrigue-se a ler todos os dias. É fundamental que você faça isso, para que você adquira o hábito da leitura. Troque ideias com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Ah, professora, mas só leitura de livros? Não, você assistiu uma série no Netflix, se aprofunde, pesquise sobre o diretor, sobre como a obra foi produzida, de que forma aquilo aconteceu, quais são as críticas relacionadas àquela série. Tudo isso é leitura, gente, leitura de mundo. E vai aguçar teu senso crítico e aumentar teu repertório cultural. Outra dica também. Comprometa-se a ler um texto após outro. Ah, eu terminei a leitura, já está bom, não vou ler mais. É necessário que você continue. Ah, não tem nada interessante, leia alguma coisa que vai te acrescentar. Toda leitura vai ter um acréscimo à sua vida, ok? Procure escrever sobre o que você leu. Muitas vezes aquilo que nós lemos se perde no tempo, na memória. Então anota, faz algum tipo de anotação daquilo que você achou interessante, daquilo que você não gostou, não concordou, ou daquilo que você acha que poderia ter sido melhor, tá bom? Registra, porque é importante para a tua memória também. Leia devagar e com mais atenção. Isso principalmente, gente, em provas, em testes que você vai fazer no Enem. E olha só, Enem não se prepara só no terceiro ano não, tá bom? É a partir de toda a vivência escolar, mas primeiro, segundo e terceiros anos do ensino médio, você tem que focar bem mais. E não deixa só para o terceiro não, porque isso não vai ter resultado legal, tá bom? Então, olha só, concentre-se na leitura. Observe bem o título. Você sabe para que existe um título? Por quê? Qual a finalidade de um título? O título, na verdade, ele vai antecipar o assunto do texto. Então, é importante que você preste atenção nele, porque ele também pode te ajudar a entender qual é o assunto ou o tema global do texto que você vai ler. Procure observar as partes do texto. Todos os textos são compostos por partes. Agora é interessante que você também assista a outra aula sobre tipologia e gêneros textuais, porque vai dar uma outra clareza sobre esse assunto, porque nós não interpretamos os textos da mesma maneira. Então vai depender do tipo textual e do gênero textual também para que eu saiba como interpretá-lo. Identifique os tópicos frasais. Nós sabemos que todo texto é composto de parágrafo e que cada parágrafo possui um tópico frasal. O que é isso, professora? Toma com café com leite? Não. Tópico frasal é a ideia núcleo ou a ideia principal de cada parágrafo. E é importante que você saiba quais são em cada um deles para você poder fazer a ligação do todo, tá? Porque o texto ele não é feito, não é interpretado por partes soltas, mas essas partes se vinculam a um todo. E aí sim você vai ter uma visão mais geral do texto que você vai interpretar ou até mesmo produzir.
Identifique o significado global do texto. Isso são estratégias que nos fazem entender o sentido global desse texto, de observar as partes, de grifar aquilo que nós achamos que é principal e deixar de lado o que é secundário, e através desse link, nós começamos a entender o sentido global do texto. Grife palavras que você acha importante, os verbos, as conjunções, as palavras negativas, né? Aquelas palavras que diz exceto, né? Presta bem atenção, o não, porque elas vão muitas vezes nos dizer a opinião do autor logo em seguida, ou não, dependendo do gênero textual. Uma atividadezinha para a gente entender um pouco da importância do contexto. Por isso que o texto, as partes dele, a gente tem que observar, mas não pode desvincular, porque existe uma coesão, existe uma coerência, que isso também daria uma outra aula, que são os 7 fatores da textualidade, que não dá tempo nós falarmos aqui. Mas vamos ver aqui, quem já ouviu falar no H e na Helga, né, os vikings? E o amigo do H olha para ele e diz assim, todos os vikings usam chifres? Não, responde H, só os importantes. Então, logo no primeiro quadrinho, a gente observa que compreensão textual é o que está explícito, escrito. Quando ele diz todos os vikings usam chifres, o H responde que não, só os importantes. Eu já vou inferir, eu já vou interpretar o que não está escrito ali no texto e que o amigo de H não é importante. Por quê? Porque ele não tem nenhum chifre, só quem tem um chifre é H. Logo no segundo quadrinho diz, quanto maiores os chifres, mais importante, diz H. E logo em seguida, quem chega? A esposa de H, Helga. Ah, esta é Helga, minha mulher, apresenta H. Isso aí é o que está escrito, é o que está explícito, é a compreensão do texto. Mas eu posso interpretar e inferir pelos tamanhos dos chifres e pela fala de H que Helga é muito mais importante do que ele, correto? Então, a importância do contexto e a diferença entre compreensão e interpretação textual é essa. Compreender é o que está explícito, é o que está escrito no texto e nada mais além. Interpretar é aquilo que eu consigo extrair do texto através das pistas que ele me dá, além do que está escrito. Portanto, compreender o texto é entender exatamente o que está explicitado. Na interpretação textual, seja do Enem, seja de concurso público, seja da prova também do ensino médio, lá o enunciado vai te mostrar, já vai te dizer se aquela questão você vai achar lá no texto ou se você vai interpretar, se é de compreender ou se é de interpretar. Quando é de compreensão textual, geralmente a gente vê, segundo o texto, de acordo com o autor, o texto diz, no texto ou no parágrafo tal do texto, então tudo isso me diz que eu vou ter que retornar ao texto e ver exatamente o que está colocado lá. Atenção, hein, gente? Às vezes, uma questão de gramática que pergunta qual é o sujeito daquele trecho textual, aquele trecho não existe sozinho. Ele está dentro do texto, dentro de um contexto. Então, eu preciso voltar ao texto também e observar se lá tem alguma complementação que vai alterar a resposta do que está sendo pedido gramaticalmente, ok? Atividade. Esse texto, eu amo esse texto do Mário Quintana, ele é bem interessante. O título dele é da discrição, de ser discreto. Não te abras com teu amigo, que ele, um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. De acordo com o poema, é correto afirmar que, letra A, não se deve ter amigos, pois criar laços de amizade é algo ruim. O texto diz isso? De acordo com o texto, de acordo com o poema, é compreensão textual. O texto diz isso? Não, o texto não diz. Letra B. Amigo que não guarda segredo não merece respeito. Apesar de eu concordar com isso, mas está no texto? Não está no texto. Letra C. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos. Isso está escrito também? Não.
Letra D. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado. Opa, faz sentido, porque o amigo tem outro amigo, que tem outro amigo e assim por diante. E letra E. Entre amigos não deve existir segredo. Mesmo que eu concorde com isso, não é isso que o texto diz. Então a resposta aqui seria letra D. Interpretar texto é ir além do que está escrito, mas eu não posso extrapolar. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Eu vou adivinhar, vou supor, vou deduzir. Não. Tem um limite, tem uma restrição. O texto me dá pistas e eu tenho que seguir essas pistas. E como é que eu sei, professora, que a questão é de interpretação? Justamente porque no enunciado vem pedindo assim. O autor sugere que pode-se inferir das ideias do texto que depreende-se das estruturas. Então, tudo isso subentende-se, sugere-se, né? São questões ou são palavras que estão cobrando de você uma interpretação, além da compreensão textual, uma dedução. E uma das deduções mais utilizadas nós chamamos de inferência. O que é a inferência? Vem aqui comigo. É uma coisa bem interessante. Vamos explicar de uma forma assim bem sintetizada, para ver se você entende. Eu estou em casa, no banheiro, tomando banho, tá? Só está eu e meu filho em casa. De repente o telefone toca e eu grito do banheiro. João, o telefone! O que eu quero dizer? Eu disse apenas João, telefone. Compreensão textual. Mas eu quis dizer o quê? Qual foi a minha intenção? O que ele deveria deduzir do que eu falei? Que o telefone está tocando, eu estou no banheiro tomando banho e eu preciso que ele atenda porque eu não posso atender, correto? Isso é inferência, é dedução, é não extrapolar, mas dentro da pista que eu dei e ele sabendo que eu estou no banheiro tomando banho, ele deve atender o telefone. Então vamos lá, presta atenção aí no slide. Inferir, portanto, é deduzir, é tornar explícito o que está implícito no texto. O gabarito ainda não foi divulgado. Observe essa palavra ainda. Essa palavra é importantíssima para a interpretação da frase, para a compreensão e interpretação. O gabarito ainda não foi divulgado. Quer dizer o quê? Que ele deveria ter sido divulgado? Que ele ainda será divulgado, mas está em atraso? Nós podemos entender isso. Então, as palavras ou modalizadores textuais nos dão essas pistas. Pizzas, acho que eu estou com fome. O esquema tornou-se público. O esquema tornou-se público. Tornar-se não era público, mas de repente veio à tona. Não era a intenção de ser público, mas tornou-se. Então, isso é inferência. Mais um exemplo para você. Ele não grita mais com ela. Observe aí a palavra negativa, né? Seguido de um advérbio de quantidade. Ele não grita mais com ela. Quer dizer o quê? Que antes ele gritava, agora que ele não grita mais, ele parou, mas ele fazia. Então, isso é inferir, gente. Erros clássicos de interpretação textual. Quando eu falo de pistas textuais, eu falo exatamente disso. Eu nem posso ser reducionista, dizer menos do que está sendo dito, não posso dizer mais do que está sendo dito, e eu tenho que ter esse cuidado, que através das pistas eu tenho uma delimitação. O que é extrapolação? É dizer exatamente mais. Ou, às vezes, o texto está particularizando, especificando alguma coisa e eu estou generalizando, ou vice-versa, o que não é para acontecer. Tá? Então, esse cuidado você também precisa ter na hora de interpretar um texto. E redução. Eu estou dizendo menos do que, na verdade, o é. Tá? Outro erro clássico. Isso acontece muito em concurso público, em Enem, em provas mesmo do ensino médio. A gente vê a dificuldade que o aluno tem de entender isso, esse limite. E contradição. Muitas palavras como exceto, o que quer dizer exceto? Menos. As 4 questões lá, exceto, ou seja, menos essa, e a pessoa se enrola na hora de responder e acaba se contradizendo e respondendo exatamente o contrário do que diz o texto. Então, nós temos que ter bastante atenção em relação a isso aí. Temos mais um texto aqui, mas
A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum é réu. Observa bem, é uma tirinha. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, que é a existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação ao usuário da internet. A. Profere vereditos fictícios sem que haja legitimidade no processo. Primeiro que isso aí é uma metáfora, não existe um tribunal instalado na internet, né? Se exprime ou se expressa muitos juízos de valor, muita opinião. Letra B. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados? Gente, não tem nada de crime comprovado aí nesse texto, não se fala disso. Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados? Opa, faz sentido. Apressam-se em opiniões pessoais, mesmo que possuam dados concretos, também não existem dados concretos aí. Os julgamentos são cruéis e o réu não pode se defender, não tem nem réu nesse texto. Então a resposta correta aí seria a letra C. Ok? Eu agradeço muito a vocês, espero que vocês tenham entendido qual é a diferença entre compreender um texto e interpretar esse texto. E temos também, gente, uma outra aula sobre níveis de leitura. É fundamental para que você possa compreender de fato e sair-se bem em todas as avaliações que você for fazer. Fica comigo, tá bom? E outra coisa, vai lá na plataforma Eduque, lá tem algumas atividades relacionadas ao conteúdo dado aqui. Bye, bye. Obrigada pela atenção.